O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, reclamou nesta quarta-feira, no último dia 20, aí, da repreensão feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União, sobre sua declaração polêmica aí, envolvendo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E olha, baita polêmica realmente, acho que, para mim, vai além da polêmica. Vamos falar sobre isso agora no Plantão do Meteoro. Pedro Zambarda na tela para contar essa história pra gente, Pedro, porque polêmica me parece um termo ainda muito suave para isso. Não, é uma ameaça, né? Eu acho que não dá para dizer assim, envolve a questão da exploração da foz do Amazonas, a atuação da ministra do Meio Ambiente. Aliás, é necessário que o Meteoro se posicione. A gente é contra a exploração indiscriminada do petróleo, a gente é contra as medidas que podem prejudicar efetivamente o meio ambiente e ameaçar a própria existência nossa do planeta. Mas assim, é um absurdo completo que conseguiu ser repreendido pelo próprio Davi Alcolumbre, que é um cara que tá sendo entusiasta da exploração da foz, né? Então, é tão repugnante a declaração do senador que ele conseguiu dar o nó completo, né? Então vamos começar Vou mostrar os vídeos primeiro, Lúcio, vou até inverter um pouquinho, depois eu vou para os textos. Vamos ver aqui o que foi a fala desse senador, o Plínio Valério. Vamos ouvir juntos e depois vamos ver a boa resposta da Marina. A Marina teve na CPI das ONGs 6 horas e 10 minutos. Imagine o que é tolerar a Marina 6 horas e 10 minutos, sem enforcá-la. A minha mulher, que está ali, a Ana, mandava mensagem o tempo todo, né? Instigando, jogando gasolina. E no final ela me disse, se você tivesse 10% da paciência que teve com a Marina, a gente nunca brigava. Nossa, que engraçado. Que engraçado. Nossa, é humorista, né? Stand-up. Humorista de merda. A Marina deu essa boa resposta e vamos ver o que ela falou aqui a respeito, depois vamos para as repercussões. Dificilmente talvez isso fosse dito se o debate fosse com um homem. Sim. É dito porque é com uma mulher. É dito porque é com uma mulher preta, uma mulher de origem humilde e uma mulher que tem uma agenda que em muitos momentos confronta os interesses de alguns que, no meu entendimento, deveria ficar apenas no espaço da divergência política. Com a vida dos outros não se brinca. Quem brinca com a vida dos outros ou faz ameaça aos outros de brincadeira e rindo, só os psicopatas são capazes de fazer isso. Difícil. Eu acho que é importante duas coisas, o meio e o final do discurso dela. O discurso todo é excelente, mas ela faz questão de ressaltar o preconceito e a folga do cara quanto à cor de pele dela. Isso é importantíssimo. A violência deliberada que tem contra mulheres e homens pretos. E a questão do fato dela ser mulher e essa coisa de falar rindo, Lúcio, sabe? Essa é uma cultura que eu debito muito a culpa, e eu falo isso como uma pessoa que eu sou bem-humorado, eu gosto de piada e tal, mas é muito aquele humor tipo Pânico na TV, sabe? Exatamente. Tipo Jovem Pan. O humor ofensivo. Faz caricaturiza o político até o momento em que o cara fica completamente desumanizado. E aí ele vira alvo desse tipo de coisa. Aí tem as notícias. O cara, primeiro, disse que não se arrepende do que falou. Esse Plínio Valério é uma nota da CNN Brasil. Diz que não se arrepende por fala de enforcar Marina Silva. Plínio Valério discursou na tribuna do Senado após ser repreendido por Alcolumbre sobre a declaração em relação à ministra do Meio Ambiente. O que ele falou? Senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse nesta quarta que não se arrepende do comentário que fez sobre a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva. Valério afirmou na última sexta, durante um evento da FEComércio no Amazonas, que sentiu vontade de enforcar a ministra ao relembrar da sua participação na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI das ONGs. O senador voltou a falar sobre o assunto nesta quarta, desta vez no plenário do Senado. Foi brincadeira. Se você perguntar, você faria de novo? Não. Mas se arrepende? Não. Foi uma brincadeira. Eu não me excedi, eu brinquei talvez fora de hora, mas não excedi, eu passei as 6 horas e 10 minutos tratando com a ministra com decência, como merece toda a mulher, disse esse machista, né?
Falar de Valério aconteceu logo após ele ser repreendido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu acho que ele foi muito infeliz com essa colocação, disse Alcolumbre, que relatou a cobrança de alguns parlamentares em relação à postura. O senador Plínio Valério não poderia, em um evento, falar que acompanhou uma audiência pública com uma ministra de Estado por 6 horas e que não sabia, em uma fala irônica ou despretensiosa, não quero julgar, onde estava que não enforcou a ministra Marina Silva. Ainda em relação ao comentário, Plínio Valério se dirigiu ao Alcolumbre. O senhor deveria ter conversado comigo antes de fazer isso, porque pegou mal. Você falou ali e me jogou as feras. Sabe o que isso está me lembrando, ô Lúcio? O Gustavo Gayer pedindo desculpas para o Alcolumbre, até para o Lindbergh, mas não para a Glaze, quando chamou ela de garota de programa. Essas falas, gente, a gente tem falado muito aqui no Meteoro, e aí aparece os caras da extrema-direita dizendo que a gente só quer lacração. Errar pronome de pessoas trans, fazer esse tipo de ataque, isso é misoginia, gente. Isso é machismo, isso é preconceito. Fora o ataque que existe por conta das pautas que a Marina defende. E olha que palhaçada, né? Ele vai num evento público e fala isso para todo mundo ouvir. Agora, quando é repreendido, ele quer que seja no particular. Que palhaçada, né? Tem que negociar comigo antes, tem que conversar comigo antes. E assim, gente, nós como imprensa, a gente tem que dar o máximo de holofote para isso, tá? A ministra Marina é vítima, sim, de ataques sistemáticos. Eu até vou dizer para vocês aqui num tom de autocrítica. A esquerda também fez muitos ataques injustos à Marina. Marina podia ser criticada pela aliança que ela fez ao Aécio Neves, mas não ser julgada pelo tom de voz dela, por ela ser a pessoa que ela é. Isso não tem nada a ver com disputa política. Isso não tem nada a ver com disputa política. E muito desse tipo de ataque é o que jogou a gente nesse lixo da extrema-direita. Isso precisa ficar muito claro. Não estou dizendo que a Marina é imune a erros, mas se você quer criticar o erro da pessoa, você fala do erro, você não fala da pessoa. Você não fala da voz da pessoa. Você não fala do cabelo da pessoa. Você não fala da aparência da pessoa. Isso é ataque baixo. Isso é um ataque ridículo. E é um ataque que simboliza que para essa galera, em nome de explorar Foz do Amazonas, vale tudo. Vale tudo para essa galera. Vale tudo. Eles vão destruir quem estiver na frente disso. Vão destruir o IBAMA e vão destruir a Marina. E isso é uma coisa que a gente tem que cobrar do governo Lula, sim. Sim, muita gente vem, às vezes, no chat aí me acusar, o Pedro é governista. Não sou governista. Tenho divergências de opiniões a respeito a alguns companheiros da esquerda. Mas assim, gente, a questão do meio ambiente, para mim, é inegociável. A gente tinha que estar fazendo carro elétrico há muito tempo, gente. Há muito tempo. Pisei na China, vi como é que os caras fazem. A gente pode fazer alguma coisa parecida assim. E que bom, aí é um dos poucos elogios que eu faço ao presidente Lula nessa questão, que ao contrário de mandatos anteriores, o Lula não tirou a Marina e nem a Marina que saiu do cargo, né? Que a pressão tá enorme. Há algum tempo, né? Há algum tempo. E se ela sair, vai ser uma derrota cachapante para o governo, tá? A gente tem uma sorte, é que é o seguinte, um ministro que é muito criticado por nós, à esquerda, e nós estamos certos na crítica, o ministro Haddad tem sustentado bastante a Marina. E eu acho ótimo esse posicionamento dele, sendo o ministro da Fazenda. Eu acho ótimo que o ministro da Fazenda esteja alinhado, nem que seja só no discurso, a uma pauta mais ambiental. Então é sério o que a gente está falando aqui, gente. A gente está falando da Marina, a gente está falando de quem a Marina é, e a gente está falando do que ela representa. E a gente está nas vésperas. Representa também. A gente está nas vésperas de uma COP30 no Brasil. E da reunião dos BRICS, que o Brasil está presidindo. Então, assim, é uma vergonha isso aqui. É uma vergonha absoluta. E aí, a última notícia que eu trago para vocês aqui a respeito desse caso, queria também ouvir um pouco o Lúcio sobre esse assunto. Deputados de 9 partidos pedem a cassação do senador que falou em enforcar Marina Silva. Parlamentares consideram que o ataque de Plínio Valério contra a ministra do Meio Ambiente incita a violência política de gênero. Reportagem aqui do Wendel Carmo. 9 deputadas federais ingressaram com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra o senador Plínio Valério, do PSDB, em razão de uma declaração de ter vontade de enforcar a ministra do Meio Ambiente
Marina Silva da Rede. Pedido de cassação por quebra de decoro foi apresentado nesta quinta, dia 20. O teor de sua fala ultrapassa os limites da imunidade parlamentar, uma vez que não possui qualquer relação com a sua atuação como representante do Estado do Amazonas, mas sim um evidente caráter de violência de gênero, diz um trecho da representação também endossada por Túlio Gadelha, único deputado do partido de Marina na Câmara. Assinam o documento as deputadas Benedita da Silva, Duda Salabert, enfermeira Ana Paula, Gisela Simona, do União Brasil, Jandira Fegali, do PCdoB, Laura Carneiro, do PSD, Maria Reis, do Solidariedade, Tabata Amaral, do PSB e Thalíria Petroni, do PSOL. Imagina o que é ficar com a Marina 6 horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la, disse Plínio Valério, durante um evento no Amazonas na última sexta-feira, dia 14, em referência à participação da ministra na audiência da CPI das ONGs no Senado. Após a repercussão, ele afirmou não se arrepender e disse ter tratado como uma brincadeira. A declaração, no entanto, rendeu uma reprimenda de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. A ministra também se manifestou, afirmando que o ataque foi uma incitação de violência contra a mulher, que só psicopatas são capazes de fazer isso. Na representação do Conselho de Ética, os parlamentares sustentaram que a afirmação do senador configura quebra de decoro e não apenas fere a dignidade da ministra, mas também desqualifica o debate público ao utilizar uma linguagem de incitação à violência. O grupo acrescenta que o episódio não pode ser relativizado como uma simples excesso verbal por afrontar princípios de ética parlamentar e caracterizar violência política de gênero, no que classifica como assintoso rebaixamento da condição humana. A Tabata, o pessoal está falando aqui, estou surpreso até a Tabata, você não pode perguntar para ela sobre economia, mas ela é uma boa parlamentar nessa questão dos direitos e ela é autora do Pé de Meia, né, gente? Então a gente não pode esquecer disso. A Tabata tem bons momentos e é esperado, inclusive, que ela vá defender a Marina nesse episódio. O que você acha de tudo isso, Lúcio? Me parece, Pedro, que tá na hora, aliás, passou da hora de a gente cobrar de fato o decoro parlamentar, né? Porque pode parecer besteira, pode parecer, mas quer dizer que o parlamentar tem que ter uma postura? Tem que ter uma postura, porque ele está representando milhões de pessoas, ele está num local do povo, num local em que ele tem responsabilidades extremas. Então esse negócio de fazer piadinha machista, fazer piadinha misógina desse jeito, mas não só isso. Esses políticos influencers que estão lá no plenário a todo momento com o celularzinho só para fazer selfie, só para fazer videozinho, lacração, com fake news. Quando o Lula entra no parlamento, começa a gritar ladrão. Sabe? Esse tipo de coisa tem que ser punido rigorosamente. A gente sabe por que não é punido. Por causa dos conchavos, né? Pelo companheirismo parlamentar. Mas tinha que ser punido de forma exemplar. Perder mandato, sim. Ir para a geladeira, sim. Porque começa a liberar esse tipo de coisa, Pedro. Daqui a pouco a gente está indo para caminhos muito mais obscuros que isso. Um cara que fala esse tipo de piada, o que ele pode falar daqui a pouco, né? O que ele vai estar falando? A gente já viu deputada sendo abusada, encoxada, né, no parlamento. A gente não pode deixar esses abusos. Você imagina, a gente está falando aqui sobre um senador falando sobre enforcar uma ministra do governo. Se ele fala isso da ministra, imagino que ele não fala de outras pessoas, de outras mulheres, de outros alvos dele. Então, passou da hora de não ser só uma repressãozinha ali, só uma fala do Alcolumbre. Não, tem que ir para o Conselho de Ética, sim. Tem que ir para o Conselho de Ética, sim. As senadoras fizeram, e as deputadas, né, fizeram perfeito. Tem que ir para o Conselho de Ética e tem que perder mandato. Porque a gente viu, por exemplo, Pedro, só para encerrar, em Curitiba, na Câmara dos Vereadores, o ex-vereador, agora deputado Renato Freitas, ter o seu mandato cassado por uma manifestação legítima e sem nenhum problema. Tinha todas as provas que não tinha havido nenhum problema. Mas ele foi cassado pelo Conselho de Ética.
E agora esses absurdos que a gente vê passam. Sabe? Então, passou da hora, Pedro. Passou da hora. Passou da hora e é aquela coisa, né, Lúcio? Passou da hora e assim, a gente sabe no que isso termina, né? Vou dar um exemplo só. A gente tem o caso das manifestações que a gente viu o cara acreditando no clone do Lula e dizendo que tinha que pegar cada deputado estadual e socar ou fazer pressão para os caras apoiarem um ato golpista. Na CPMI do DF, do 8 de janeiro, teve uma mulher, a Ana Beatriz, que falou que ela comemorou uma viatura capotada da polícia, acho que era da polícia militar, não era da polícia federal, capotada ali em Brasília, porque ela cresceu ouvindo Cacete Planeta e assistindo Danilo Gentili. A gente sabe onde esse humor vai acabar. E não é uma coisa boa. E eu defendo, assim, gente, eu acho humor inteligente, eu acho fundamental, eu acho que é uma válvula de escape, eu acho legal a gente sacanear, no bom sentido, assim, as coisas da vida e não se levar tão a sério. Agora, reduzir a ministra do Meio Ambiente da forma como esse fulano falando, a enforcá-la, desculpa, amigo, isso não é engraçado. A gente teve a Marielle assassinada há pouco tempo. E teve gente fazendo piada com isso aí, né? Teve seguidor do piada. MBL fazendo isso aí, né? E eu tô falando de seguidor, tá, MBL? Antes que vocês falam que eu tô fazendo. Vocês fizeram piada? Não, seus seguidores fizeram. Enfim, seguimos aqui na resistência, na luta, para que esse tipo de coisa não passe batido. Bom, antes de ir embora, eu quero convidar vocês para nossa TV Cringe. Ó, tá na tela aí um vídeo que, por enquanto, é conteúdo só para membros. Então você já pode entrar no youtube.com/tvcringebrasil e se tornar membro para assistir esse vídeo já. Você já libera esse vídeo na hora. Se não, você pode vir aqui, se inscrever, ativar o sininho, porque quando liberar para todo mundo, você também vai ser notificado. E Pedro, esse vídeo a gente fala aí sobre o Hideo Kojima e a história aí do Death Stranding, que vai lançar inclusive o segundo jogo, né, da franquia. E é uma história que muita gente não entendeu. Mas dá para entender? Dá para entender sim, mas muita coisa vocês vão continuar não entendendo. É assim que funciona a cabeça do Kojima. Não, mas a história básica é bem basiquinha mesmo. Eu acho que Death Stranding não é um jogo para você entender a história. Jogue e sinta um pouco da experiência. Boa, a gente fala sobre tudo isso nesse vídeo da TV Cringe. Fica o convite aí na tela para vocês, QR Code para se tornar membro. Pega o celular, escaneia rapidinho, é fácil, não dói nada. Um abraço, até a próxima.